Olá, boa tarde, meus amados irmãos. Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês, mas está tudo bem com vocês, né? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo vai tudo bem, graças ao Senhor Jesus. Neste dia maravilhoso que o Senhor concedeu para mim e para você. Que você tenha um dia abençoado, que a sua família tenha um dia abençoado, meus amados irmãos. É isso que eu desejo para vocês e essa é a vontade do Senhor para vocês, tá, meus amados irmãos? Irmãos, os vídeos têm sido bênção lá no meu canal Fernanda Santos. Para quem não viu ainda, vê lá os meus vídeos, tá bom? Vocês vão ser abençoados por Deus. Quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve, compartilhe, dá um like. Compartilhe para as pessoas que estão precisando ouvir uma mensagem do Senhor, seja um canal de bênção na vida deles, tá bom? Comentem lá também, tá? Para quem não viu, veja lá os vídeos, tá bom? E hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Mas hoje eu vou trazer uma mensagem de encorajamento para vocês. Hoje eu vou trazer uma mensagem de despertamento para vocês ir adiante, para vocês focar no Senhor, porque talvez o Senhor está te chamando, vem, mas talvez você não tenha coragem, talvez você está desanimado, talvez você está com medo de se levantar e ir em direção a Jesus, em direção a Deus, fazer a vontade dele, porque você tem um chamado. Você tem um dom, você tem um talento, mas talvez o que está faltando é você se levantar e ir, tá? Mas antes, eu peço para vocês acompanhar aqui comigo uma passagem que fica em Mateus, capítulo 14, versículo 25 adiante. Esse aqui é o texto base, que diz assim na mensagem: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, andando por sobre as águas, me perdoe, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Meus amados irmãos, Jesus estava junto com seus discípulos. Só que Jesus ordenou para que eles fossem à frente, para o outro lado do mar. Então, os discípulos entraram dentro do barco e foram primeiro, porque depois que Jesus se despedisse das multidões, depois de um dia de ensino, depois que um dia que Jesus operou milagres, Jesus falou para os discípulos: vai na frente, eu vou me despedir das multidões e logo eu vou atrás de vocês, logo eu vou seguir vocês. E os discípulos obedeceram. E neste momento, Jesus se despediu das multidões. Logo adiante, Jesus subiu no monte, Jesus orou sozinho. E logo a seguida, depois, Jesus foi de encontro a eles. Já em uma distância bem longe, sabe? Uma distância bem grande, Jesus foi em direção aos discípulos. E Jesus começou a andar por sobre as águas. E nisso começou um vento muito forte. E começou a agitar o barco onde estavam os discípulos. Começou a agitar o barco. E nisso eles já estavam com medo. Eles já estavam desesperados. E conforme o medo e o desespero deles, eles viram Jesus como um fantasma. Jesus chegou e eles achou que era um fantasma por conta do medo que eles estavam tendo. Meus amados irmãos,
E eles ficaram com muito medo, falaram: é um fantasma. E Jesus disse: sou eu, não temas. E Pedro, ele disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem. E Pedro começou a ir junto, saiu de dentro do barco e começou a andar por sobre as águas em direção a Jesus. Só que pelo vento forte, Pedro ele se distraiu. Pedro ele deixou com que o vento forte, a tempestade, o que estava acontecendo ali no momento, tirasse o foco dele. E ao invés dele chegar até Jesus, ir adiante, focar no Senhor, ele até focou por um momento, mas depois ele se distraiu. E ele começou a afundar, ele afundou. E quando ele já estava ali, submergido, ele gritou: salva-me. E Jesus foi, estendeu a mão para ele, levantou ele e disse: homem de pequena fé. Tá, meus amados irmãos? Eu fico pensando quando Jesus apareceu e Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Eu fico imaginando os discípulos, talvez eles ficaram pensando: quem Pedro está achando que é? O que Pedro está achando? Será que Pedro está pensando que ele também vai conseguir andar por sobre as águas? Pedro não vai conseguir, é impossível. Só Jesus pode fazer isso, não dá. O que Pedro está pensando da vida? Mas Pedro, ele até afundou, mas Pedro teve a coragem que ninguém mais teve. Pedro teve a ousadia que nenhum deles não tiveram. Pedro, ele teve a coragem de falar: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Todos ficaram ali sentados na zona de conforto. Mas mesmo com o vento forte, mesmo na situação que eles estavam, Pedro teve a ousadia, teve a força, a coragem de se levantar, de sair da zona de conforto e de ir em direção ao Senhor. E talvez quando Pedro começou a afundar, talvez os discípulos, lá, eu falei, não ia dar certo. Ele afundou, tá vendo? Não deu certo. Jesus até viu a pequena fé dele, mas talvez Jesus viu o que ele não viu mais em ninguém. A fé dele, a coragem dele, a ousadia dele. Jesus viu em Pedro a ousadia que ninguém mais teve. Tá, meus amados irmãos? Pedro não ficou olhando para o lado. Pedro não ficou ali: não vou pedir a Jesus isso, não vou falar isso a Jesus, porque eu tô com medo do que os outros vão achar de mim. Não, Pedro não foi assim. Pedro foi lá na ousadia, na coragem dele: Senhor, se és tu, me faz andar por sobre as águas. Era Pedro que queria, então dependia da fé dele, dependia dele se levantar e agir. Porque não adiantava nada ele querer, ele pedia a Jesus e Jesus falar vem, e ele continuasse na zona de conforto, ele continuasse dentro do barco, ele continuasse ali. Jesus falando vem e ele sentado, não ia adiantar. Jesus falou vem, imediatamente ele se levantou com coragem, com ânimo e foi lá. Ele até vacilou, porque ele afundou, ele poderia ter chegado até Jesus. Mas o que ele fez, ninguém mais fez. Então, meus amados irmãos, muitos só olha esse lado de Pedro. Pedro afundou, Pedro olhou a tempestade, Pedro afundou, Pedro foi homem de pequena fé. Mas e a coragem que ele teve para sair de dentro do barco? E a ousadia que ele teve para se levantar, para não ouvir os seus amigos, para não ouvir os outros? Meus amados irmãos, muitas das vezes eu e você deixamos de cumprir aquilo que o Senhor tem na nossa vida, porque nós ficamos pensando nos outros. Mas o que fulano vai achar? O que fulano vai pensar de mim? Meus amados irmãos, o foco é Jesus. Se Jesus te chamou, vai, siga em frente, não importa com o que os outros vão falar. Até Jesus, falaram mal até de Jesus. Jesus só fazia o bem, falaram mal até de Jesus. Jesus foi injustiçado. Mas o galardão dele não estava aqui na terra. O galardão dele estava no céu.
Então, meus amados irmãos, o Senhor talvez está te chamando. Talvez você ainda não viveu o extraordinário, porque Pedro até afundou. Mas Pedro, ele viveu o extraordinário que ninguém mais viveu. Pedro começou a andar por sobre o mar. Pedro sentiu ali, ó, os passos dele por sobre as águas. Depois que ele veio afundar, mas ele sentiu os pés dele andando por sobre as águas. Ele viveu o extraordinário por um tempo. Por uns minutos ele viveu o extraordinário. Você pode até cair. Você vai até falhar, como eu. Vamos até falhar. Mas o mais importante que o Senhor quer de nós é a coragem de se levantar e ir. É ouvir a voz do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, eu vou ir, eu quero. Porque Pedro, para ele viver o que ele viveu, ele teve que querer. Porque se ele não quisesse, ele não teria abrido a boca e falado: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Pedro, ele viveu isso porque ele quis, porque ele deu o primeiro passo. Porque ele falou: Senhor, se és tu, me faz andar sobre as águas. Talvez você ainda não viveu o extraordinário de Deus na sua vida, porque ainda falta você falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Senhor, entra no meu coração. Senhor, faça morada. Senhor, hoje eu abro o meu coração para ti. Senhor, entra. Talvez é por isso que você ainda não viveu aquilo que o Senhor quer que você viva. Porque falta uma atitude sua. O Senhor, ele quer fazer. Mas se você não der o primeiro passo, como Pedro deu o primeiro passo de Pedro foi o quê? Falar. Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo sobre as águas. Já que ele queria, Jesus realizou o desejo do coração dele. Jesus falou: é isso que você quer? Mas só que tem um porém, Pedro. Pedro, você vai ter que não olhar para o lado. Você vai ter que olhar, focar em mim. Porque as pessoas vão vir para te desanimar. Se você olhar as pessoas, você não vai conseguir viver o meu chamado. Se você olhar para as pessoas, você não vai descobrir qual é o seu talento, qual é o seu dom, aquilo que eu tenho para contigo, Pedro. Você está disposto, Pedro, a não olhar para o lado? Você está disposto, Pedro, a focar em mim e vir? Você está disposto, Pedro, a se levantar da sua zona de conforto e vir em direção a mim? Você está disposto, Pedro, a sentir o vento forte em você? Porque aí dentro do barco, na sua zona de conforto, você pode ficar encolhidinho, você pode ficar encobertinho na sua zona de conforto. Você está disposto a pagar o preço por mim? Você vai pagar o preço por mim e a sua história vai ficar marcada. Você vai pagar o preço, mas você vai viver aquilo que ninguém mais viveu, porque muitos não têm a coragem que você teve, Pedro. Você quer, Pedro? Você vai ter que não olhar para as pessoas, você vai ter que sair da sua zona de conforto e você vai ter que pular do barco. Então, meus amados irmãos, o que está te prendendo? O que está te impedindo de ir adiante? O que está te impedindo de viver o novo de Deus na sua vida? O que está te impedindo de você seguir o que Deus quer que você siga, que é a voz dele, a vontade dele? É as pessoas, é as coisas terrenas, é as coisas da carne, são os desejos da carne. O que está te impedindo? Mas talvez você está falando: mas eu até sinto no meu coração a vontade, Fernanda, mas eu ainda estou preso, eu estou presa nos vícios, para mim não dá. Para mim não dá. Eu estou presa. Meus irmãos, o Senhor quer que você abra o coração para Ele, como você está. Não importa se você está no vício, não importa como você está, não importa a sua situação. O Senhor só quer que você fale: Senhor, eis-me aqui. Porque quem liberta é o Senhor. Mas você tem que ter a força de vontade. Você abre o coração, o Senhor entra, o Senhor te dá a força que você não tem para você superar e para você avançar.
O que está te impedindo, meus amados irmãos? Daqui a pouco vamos entrar em 2026. Vamos entrar em 2026. Não permita que a sua história se repita. Não permita mais. Não permita viver o mesmo que você viveu em 2025. Não permita, meus amados irmãos. Não é isso que o Senhor quer para você. O Senhor quer trazer paz na sua casa. O Senhor quer trazer paz na sua família. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer libertar seu marido. O Senhor quer libertar seus filhos. O Senhor quer libertar o seu pai, a sua mãe. Porque talvez você, filho, não aguenta mais ver o seu pai, a sua mãe perdido. Talvez você, mãe, não aguenta mais ver seu filho perdido. Ei, é hora de acordar, é hora de reagir. Porque se você ficar prostrado, a sua vida não vai mudar. Mas quando você chamar a presença do grandão da Galileia, do Jeová, de Jesus, do nosso Deus, ele vai entrar, ele vai fazer morada, ele vai limpar, ele vai tirar tudo aquilo que não é dele. Ele vai limpar a sua vida, todos os lixos que está na sua vida, ele vai tirar, ele vai arrancar. Mas a pergunta de hoje é: você quer? Você está disposto? Você está disposta? Porque o Senhor quer te fazer feliz. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer mudar a sua situação. O Senhor quer mudar o seu cenário. Mas Ele quer. Mas para Ele poder fazer, realizar na sua vida aquilo que Ele quer, você também tem que querer. Porque o Senhor, Ele está batendo no seu coração. E quantas das vezes você tem fechado o coração para Jesus entrar? O Senhor tem batido no seu coração e você tem fechado. Não, não está na hora. Não, não é o tempo, não é a hora. Mas você sabe que é a hora. Você que está negando. Você que não quer atender a voz de Deus. Meus amados irmãos, não é mais tempo de retroceder. Não é mais tempo de ficar fechando a porta para Deus entrar, não. É tempo de abrir a porta e falar: Senhor, eis-me aqui. Meus amados irmãos, os dias são maus. O Senhor está voltando, meus amados irmãos. Você tem um chamado, você tem um dom, você tem um talento. Quando Jesus voltar, Ele vai querer, você vai ter que prestar conta de tudo aquilo que Ele te deu e você não usa. Você tem uma missão nesta terra. E se você não está cumprindo esta missão, você vai dar conta. Você tem o talento, e se o seu talento está enterrado, se você não quer usar, se você se nega a viver o que Deus preparou para você viver, se você nega a fazer a vontade de Deus, Jesus também vai te negar também diante do Pai. Meus amados irmãos, é tempo de se levantar igual Pedro se levantou. É tempo de viver o extraordinário. Não importa se você vai falhar, se você vai cair. A mesma mão poderosa de Jesus que levantou Pedro quando ele começou a afundar vai ser a mesma que vai te levantar quando você cair. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Você não pode ficar prostrado. Você vai até cair uma vez, o Senhor vai te levantar, sacode a poeira, aprende com seus erros. Porque eu creio que Pedro aprendeu com os erros. Pedro, ele afundou. Quando ele caiu, talvez ele pensou: se eu não tivesse me distraído, se eu não tivesse dado ouvido o vento, eu teria chegado até Jesus. Eu não teria afundado. Pedro com certeza aprendeu. Porque nós aprendemos com nossos erros. Errar é humano. A gente não pode insistir no erro. Pedro, ele afundou. Quando Jesus levantou ele, depois ele pensou: se eu tiver uma outra oportunidade, se isso acontecer de novo, agora eu aprendi. O vento não vai mais me distrair.
Eu não vou mais ter medo do vento forte, da tempestade. Pode vir o que vier, mas o meu foco vai ser o Senhor. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Não vai ter vento, não vai ter tempestade, não vai ter levante, não vai ter guerra, não vai ter luta, não vai ter nada que vai me impedir de chegar lá e viver o que Deus quer que eu viva. Mas Pedro não deixou de viver o extraordinário. Tá, meus amados irmãos? Então, essa mensagem de encorajamento, tá, meus amados irmãos? O que Deus quer de você? Fale o que o Senhor quer de mim. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor vai te mostrar o que Ele quer de você. O Senhor vai te instruir o que Ele quer de você, meus amados irmãos. É tempo de nós viver a vontade do Senhor. O Senhor está voltando. O Senhor já está às portas. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. Não queira ficar neste mundo. Não queira ficar para a grande tribulação. Não queira ficar. Queira subir. Todos os dias viva desse jeito. Você tem que viver todos os dias com a certeza da sua salvação. Porque se hoje você para e pensa assim, hoje eu não tenho certeza da minha salvação, não. Se Jesus voltar hoje, talvez eu não suba. Irmãos, é tempo de você correr e se ajeitar. Temos que viver todos os dias na certeza, com a certeza da nossa salvação. Assim você vai conseguir ser feliz de verdade. Se todos os dias você viver com a certeza da sua salvação, você acordar. Se Jesus voltar hoje, deixa eu me analisar. Eu vou subir, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu não sou perfeita, eu sou falha, mas eu estou fazendo a vontade do meu Pai, eu estou renunciando, eu estou buscando, eu estou fazendo tudo certo, eu estou fechando as brechas, não tem mais brechas abertas. Vai vir levante, vai vir ataque, mas o que importa é você estar ali posicionada, firme e forte, com ânimo. Tá, meus amados irmãos? Tenha ânimo, não se desanime. Se anime no Senhor, porque o Senhor é a sua força. Tá, meus amados irmãos? E esta mensagem que eu deixo para você. Que você tenha um dia abençoado. Que você tenha paz no seu coração. Que você tenha alegria no seu coração. Que a alegria, que a paz que o mundo não pode te dar, que o Senhor toque agora no seu coração. Que o Senhor te visite agora. Você que está ouvindo este vídeo. Você que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor toque agora no seu coração e te transforme. Que o Senhor te cure. Que o Senhor te liberta. Que o Senhor te cure dos traumas que ficam em você. E que a força de Deus esteja com você todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, receba esta mensagem na tarde deste dia. Em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos.